Como prender uma nação inteira com o mesmo objetivo? Simples, com medo. Foi assim que se iniciou um dos mais audaciosos, porém diabólicos planos do governo americano. Muito poder e dinheiro em jogo. Muito além das vidas dos trabalhadores, que, em alguns casos, ainda idolatravam aquela bandeira, e algumas centenas de engravatados que brincavam de Deus. Fala pessoal, aqui é o Tom, editor do canal Verdade Mundial. Vocês sabem, hoje, 11 de setembro, é uma data singular para o canal. Vocês sabem que o canal surgiu por causa do 11 de setembro, por causa do atentado às torres do World Trade Center, Pentágono, avião da Pensilvânia e tudo o que decorreu naquele dia. Porém, a gente cavou mais fundo e vocês sabem, quanto mais a gente cava, mais a gente acha. E hoje, completando 22 anos daquele dia que muitos de vocês lembram o que estavam fazendo quando as notícias correram em todos os noticiários das TVs. Quem sabe alguns de vocês não eram nem nascidos nessa época, não tem ideia do que a gente está falando aqui, mas eu quero que vocês acompanhem esse vídeo, que eu tenho certeza que o YouTube vai barrar, vai frear ele o quanto puder. Então eu peço encarecidamente que você compartilhe ele com mais pessoas, pois o que eu vou falar aqui para muitos ainda é novidade, muitos passaram batido essa informação. O que a gente não pode deixar se perder com o tempo é que existia um mundo antes de 11 de setembro e existe o mundo que a gente conhece hoje, o após 11 de setembro. E tudo isso por muito poder e dinheiro. Aquilo que vocês viram na TV, aquilo que venderam para a maioria de vocês, não é a história real. Usado o psicológico da raiva para poder mover toda uma nação para a mesma direção, ferindo essa própria nação. Que foi o que aconteceu no 11 de setembro, ao que tudo indica. E as informações que eu estou trazendo aqui não saíram de blog qualquer, não saíram da cabeça de algum conspiracionista, não tem a ver com Bluebeam, não tem a ver com Harp, com nada dessas birutices que a maioria dessa galera de hoje acha que dá para colocar tudo na mesma panela, misturar e sair o resultado final. Não tem nada disso, pessoal. Aqui a gente vai falar sobre engenharia, sobre a arquitetura e vamos sim ir contra alguns canais que simplesmente leram o relatório que foi mastigado por empresas contratadas do governo e pagas pelo governo para fazer esse relatório lá nos Estados Unidos, e a gente vai mostrar o outro lado, que é dos engenheiros e arquitetos que não aceitaram esse resultado final do World Trade Center e o que causou o colapso daquelas torres, o que causou a morte daquelas pessoas, principalmente isso. Dá uma explicação para as famílias das mais de 3 mil crianças que ficaram órfãs naquele dia. Eu trouxe aqui 10 fatos que vocês precisam saber sobre o 11 de setembro e principalmente sobre o World Trade Center. Hoje a gente não vai falar de Pentágono, avião da Pensilvânia, a gente vai falar sobre aquelas duas torres, o que mais marcou a vida de todo mundo, e a torre 7, o World Trade Center 7, onde ficavam os escritórios da CIA e do FBI, longe daquelas torres, daquelas duas torres gêmeas lindas, mas que por algum motivo misterioso também veio ao chão em 10 segundos. Fato 1. As torres foram vendidas e asseguradas 6 meses antes do atentado. O promotor imobiliário Larry Silverstein arrendou o terreno do World Trade Center por 99 anos, por 3,2 bilhões de dólares. E isso tudo aconteceu apenas 6 meses antes da destruição. Já começa assim. Existia muita grana envolvendo o arrendamento daquele terreno, daqueles prédios, enfim. Vocês já estão entendendo para onde isso vai chegar, né? Fato 2.
Um mês antes do ataque, o prédio teve uma manutenção dos elevadores, onde tiveram vários andares interditados para uma equipe trabalhar sem circulação de pessoas não autorizadas. Uma das coisas mais estranhas que aconteceram nesse caso todo do World Trade Center foi essa manutenção preventiva. A gente tem isso nos elevadores, nos prédios, porém essa era proibido a circulação de qualquer pessoa que não fosse da equipe e foram feitos durante vários dias essas manutenções em alguns pontos específicos do prédio. Acesso à coluna central desses prédios. Eles conseguiram organizar tudo dentro da coluna principal, o que sustentava o World Trade Center. Ali eles conseguiram fazer a manutenção. Fato 3. Após essa manutenção, foi expedido um pedido de proibição, ou melhor, de que não havia necessidade por um período o uso de cães antibombas, farejadores de explosivos no prédio. Entenderam? Eles mesmos citaram isso, que não precisava de cães farejadores enquanto tivesse ocorrendo o tempo entre essa vistoria e o atentado, pois esses cães com certeza iriam farejar algo de diferente lá dentro. Fato 4. Após a queda na noite do dia 11 de setembro de 2001, uma imensa equipe de caminhões caçamba foram levados para o local em forma de emergência para remover as provas principais sobre o atentado ocorrido. Provas essas que seriam utilizadas contra o próprio governo dos Estados Unidos se fossem descobertas. Mas nem tudo foi removido. E com o decorrer da limpeza, muitas questões foram levantadas. E é nesse ponto que começa a aparecer as brechas da mentira do que ocorreu por lá. Enquanto a população em ódio espumava para pegar os responsáveis por aquele atentado horrível e todas as emissoras, todas as TVs americanas mostravam muçulmanos lá para ter a quem odiar, como se diz, né? As pessoas estavam cegas, não viam mais nada na frente, não viam provas, não pensavam no que estava acontecendo. Algumas pessoas já tinham citado barulhos de explosões estranhos, enfim, várias coisas que a gente vai ver mais pra frente, mas por enquanto estava todo mundo cego, ninguém via nada, apenas ódio e vingança. Fato 5. Encontraram termite. É um tipo de reação aluminotérmica em que o metal alumínio é oxidado pelo óxido de outro metal, geralmente óxido de ferro. O nome termite é também usado para uma mistura dessas duas substâncias reagentes. Uma reação desse tipo é de tal forma exotérmica que a sua temperatura pode ultrapassar os 3.500 graus Celsius, capaz de derreter tungstênio. Essa química poderosa pode ser vista em vários momentos de vídeos gravados por emissoras e amadores saindo pelas janelas de uma das torres ainda antes de ruir, apontado como o maior causador da implosão das mesmas. O termite então foi visto em alguns momentos. Após a queda das torres também em imagens aparece o aço derretido em vigas, como se elas fossem serradas, cortadas, como se elas fossem preparadas para receber algum tipo de química que fosse reagente e que não causasse, não chamasse atenção em meio a um prédio enorme vindo abaixo. Porém, tem bastante coisa errada nessa história toda. Primeiro, se você vê um prédio que caiu por, enfim, falha na estrutura, por ser atingido por algo, por terremoto, ele vira um escombro gigantesco. Um prédio de 10 andares vira um escombro gigantesco. As paredes caem, tudo ruim, vira um monte de ferro retorcido, porém, jamais vira pó. Um prédio não vira pó do nada. E isso foi o que ocorreu com o World Trade Center. Se vocês procurarem nos registros históricos de prédios pegando fogo, prédios que sucumbiram, nenhum deles virou pó. Fato 6. Após a limpeza dos escombros, apareceram provas irrefutáveis dessa tal conspiração. As vigas principais foram cortadas ao meio. E isso remete à manutenção ocorrida um mês antes dos atentados. Apenas, naqueles momentos, técnicos teriam acesso à estrutura principal do prédio. Fato 7. Deram a explicação que, devido à temperatura do combustível dos aviões, os mesmos foram praticamente incinerados no impacto. Porém, foi encontrado o documento de um dos terroristas em uma das ruas próximas.
Como explicar um avião que entra numa velocidade absurda dentro de um prédio e, mesmo assim, com uma explosão gigantesca, o documento de um dos terroristas foi parar numa rua e, por acaso, foi achado por algum oficial que então entendeu que ali haviam terroristas fazendo aquilo. A história só piora, pessoal. Bom, o caso inteiro só piora. Lembrando que nas redes sociais tem vários vídeos com explicações dos engenheiros, dos arquitetos, das testemunhas, das vítimas, os familiares que estão aí para contar as histórias, legista que trabalhou com os corpos e explica claramente que eles foram explodidos, não foram esmagados, não foram queimados, foram explodidos em boa parte deles. Eles estavam perto de explosões. Fato 8. As torres foram construídas para aguentar as piores forças da natureza, e mesmo o choque com aviões, segundo o engenheiro Leslie Robson, que ainda exemplificou sobre um avião encharcado de combustível, os prédios, mesmo queimando por horas ou quem sabe dias, não iriam ruir. Os próprios engenheiros do World Trade Center já falavam isso. Os estudiosos do World Trade Center, pois ele virou um caso de estudo em faculdades pela sua estrutura, pelo seu poder de aguentar as forças da natureza, enfim, terremotos e até mesmo aviões. Em um dos vídeos que eu publiquei, um dos engenheiros comentou que o World Trade Center servia como um mosquiteiro. Os aviões poderiam entrar como lápis dentro desse prédio e ele continuaria de pé. How robust the structure of the building was. There were redundancies beyond belief. He was a big fan of the History Channel, and he said, hasn't there been a history of the World Trade Center on the History Channel? That should be, there's got to be something. The building probably could sustain multiple impacts of jetliners because this structure is like the mosquito netting on your screen door. And the jet plane is just a pencil puncturing that screen netting. Como que esses prédios em uma hora, menos de uma hora, eles caíram em queda livre? Uma hora, gente. Não tem cabimento. Eles não esperaram ficar um dia inteiro queimando. Uma hora e eles vieram abaixo. Fato 9. As mesmas vieram ao chão de uma forma muito calculada, sincronizada, andar por andar. Ao máximo, elas iriam ruir até o ponto do choque dos aviões, ficar pela metade. Eu acho que se você para pensar, não sendo engenheiro, arquiteto, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, e já tenho essa visão que me indagava desde que eu era pequeno. Eu vi isso acontecer quando eu tinha 12 anos. E eu passei os próximos anos sempre indagando uma coisa. Por que a torre inteira caiu e não só até o ponto onde esses aviões chocaram? Porque sim, a estrutura foi danificada, beleza. A estrutura e o tanto que estava para cima dela. Eu acredito que a parte de cima poderia ruir, cair, bater no prédio lateral. Por que não? Ficar presa ou desmoronar inteira até lá embaixo seria uma tragédia absurda também. Mas, como ele estava todo modificado para ser implodido, ao que tudo indica, os engenheiros e arquitetos, pela busca na verdade. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse site, onde todos esses profissionais estão reunidos para comprovar o que eu estou falando aqui, mostram que esses prédios foram projetados para o que viria a acontecer em 9 de setembro. Fato 10. Para finalizar, foi encontrado pouco material intacto e boa parte aço estava derretido. Porém, o combustível em sua totalidade de temperatura não chega à temperatura necessária para o derretimento de um prédio inteiro. Se vocês conferirem essas imagens, onde mostra o que sobrou do prédio, vocês verão apenas o hall intacto. O resto do prédio sumiu. Ele sumiu. Cadê todo aquele aço? Cadê todo aquele concreto de cada andar? Virou pó. E isso só acontece em um tipo de caos, um caos controlado, que é o da implosão. E claro, eu vou deixar
essa pulguinha atrás da orelha de vocês para vocês procurarem mais lá no Verdade Mundial. Vou deixar aqui embaixo o link direto, onde tem matérias e mais matérias, testemunhos, relatos de pessoas do FBI, relatos de quem trabalhou lá, documentários envolvendo então os legistas que cuidaram dos corpos, os familiares, todos que ainda buscam respostas por um dos acontecimentos mais maldosos da história, que me faz refletir muito sobre até onde vai a maldade humana para conseguir entrar na guerra, para conseguir parceria com as maiores empresas em grandes grupos que comandam as guerras, vendem o material. Eles praticamente vendem o material para você e para o seu inimigo, para vocês ficarem assim, ó, um no outro, enquanto eles lucram desse lado e lucram desse lado. E essas mesmas pessoas eram pessoas envolvidas com o governo daquele país e com as empresas que comandavam este lugar. E claro, pessoal, eu quero muito a ajuda de vocês aqui, pois vídeos como esse não vão para frente. Eles não podem ir para frente e só dependem de vocês. Tanto na ajuda de compartilhar, curtir, se inscrever, quanto se quiserem ajudar lá no Apoia-se. Com qualquer quantia você estará ajudando o canal a continuar esse trabalho investigativo aqui, que provavelmente vocês vão ver em poucos lugares esse tipo de questionamento. E se vocês têm alguma dúvida, se alguém tem alguma dúvida técnica, por favor, aqui embaixo tem o site dos Arquitetos e Engenheiros pela Verdade, que reúne mais de 3.500 engenheiros de todo o mundo, mais arquitetos de todo o mundo, físicos, enfim, pessoas que trabalham com isso e sabem que essa história está muito mal contada. Aqui embaixo vocês têm acesso a tudo isso. E claro, não esqueça, o livro do Verdade Mundial está à venda, o livro Guia Prático da Ufologia, link aqui embaixo também, você tem acesso. E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito esse trabalho, tá bem bacana. Enquanto isso, a gente traz esse tipo de informação aqui para vocês, indagações, questionamentos, e a gente não podia deixar passar em branco o 11 de setembro, como todo ano a gente faz. Relembrar, para nunca esquecer, o nível em que o ser humano pode chegar por poder. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! We're not certain.